Vovó enfrenta vingança secreta e sofrimento oculto numa história de superação. Os sussurros percorriam as ruas como sombras em uma noite sem lua. Dona Celinha, com seus 92 anos e 1000 histórias para contar, era a guardiã de um passado que começava a ser desgastado pelo tempo. Ninguém imaginava que a doce vovó, que fazia bolos de cenoura e doces de coco, carregava segredos tão pesados quanto um caixão em um enterro solene. O antigo orfanato onde cresceu, sob o olhar penetrante e carismático do pastor Ezequiel, tinha seu lado obscuro e aterrorizante. Ali, crianças passavam pela porta, mas algumas nunca mais eram vistas. Desapareciam como feijão em grão de areia. Em suas memórias, Dona Celinha ainda escutava os risos e os gritos, não só de alegria, mas de desespero. Centenas de rostos infantis se misturavam em sua mente. Ela se lembrou de um menino, Miguel, que sumiu numa noite de tempestade, deixando atrás de si apenas as silhuetas de colega. Decidida a não permanecer em silêncio, ela começou a cravar suas lembranças em um caderno de receitas. Cada prato trazia consigo um fragmento da história de uma criança. Um estrogonofe feito para celebrar o aniversário de José. Um bolo de aniversário que nunca foi servido, porque o pequeno Carlos não estava mais entre eles. O caderno se tornou seu refúgio, uma forma de dar voz aos que partiram. Era um legado, mas também uma carga. A morte de seu marido fez com que esse peso ficasse insuportável. Mudou-se para uma nova cidade, onde passou a cuidar de crianças em situações vulneráveis. Logo se tornou uma figura respeitada na luta contra o tráfico de crianças. Ela falava com fervor em reuniões, dizia que não podiam ignorar o que acontecia nas sombras. Mas as sombras não a deixaram em paz. Ecos do passado retornavam, e à sua porta chegaram cartazes de crianças desaparecidas. Uma mensagem anônima a fez pender entre o seu desejo de seguir em frente e o impulso de remontar um puzzle. Em meio a pessoas que já conheciam a fama do homem, essa cidade é grande demais para ser controlada. Seu coração acelerava a cada descoberta. Palavras nos sussurros de homens e mulheres cruzavam sua mente enquanto ela analisava cada nova pista. Uma chamada, um encontro. Tudo poderia ser uma armadilha. Mas o que mais a preocupava era a ideia de que, ao buscar justiça, poderia também estar cavando sua própria sepultura. Dona Celinha se deparou com um velho amigo que lhe disse que o passado poderia estar por trás das paredes de cada lugar que ela entrava. Era como olhar para um espelho quebrado, incertezas à espreita em cada fragmento. Mas e se ela pudesse se unir a outras vozes que também desejavam justiça? Seria suficiente para enfrentar os fantasmas que ameaçavam a sua missão? Com coragem e um nó na garganta, ela decidiu que não seria muito tarde para encarar os horrores do mundo novamente. Ei, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Dona Celinha se sentia carregada por um peso que misturava o passado e o presente. Ela sabia que precisava agir, mas estava paralisada em pensamentos sobre o pastor Ezequiel e seus mistérios. As sombras a seguiam. Era como se todo o ar ao seu redor estivesse denso com segredos. As cartas anônimas que recebia a atormentavam, cada uma como uma facada em seu coração. O passado não a deixava em paz. Em uma noite qualquer, quando a lua iluminava o céu com um brilho pálido, Dona Celinha decidiu confrontar seus medos. Com um caderno de receitas na mão, ela foi até a praça central da cidade, onde geralmente se encontravam grupos de apoio. Queria ouvir outras vozes, compartilhar experiências, talvez encontrar aliados na busca por justiça. Enquanto caminhava, sentia as pedras frias sob seus pés e o vento cortante em seu rosto. Ao chegar, encontrou um grupo de pessoas, mas algo estava diferente. As risadas, as conversas, tudo adquiriu um tom tenso. E então, um rosto conheceu o outro. Silvana, uma mulher que trabalhava no orfanato, passou pela frente de Dona Celinha e a olhou com uma expressão de pavor. "Celinha!" gritou, e tudo parecia segurar a respiração. "Você não deveria estar aqui." "Por quê? O que você sabe?" A voz de Dona Celinha era firme, mas seu coração estava acelerado. Ela sentia que algo estava prestes a se revelar, algo que mudaria tudo. Silvana hesitou, mas não havia mais lugar para inseguranças. "Eu vou contar, mas precisamos sair daqui", disse Silvana, puxando-a para um canto mais afastado do grupo. Olhos curiosos seguiam as duas. Sussurros ondulavam no ar como chamas de uma vela instável. Ao se afastarem, Silvana começou a falar. "O pastor Ezequiel, ele não era quem você pensa. Havia pessoas na cidade envolvidas com ele. E essas crianças que sumiram, elas estavam em uma rede maior. O que eu vou te contar pode ser perigoso." "Eu tenho que saber. Diga!" Dona Celinha estava prestes a perder a paciência e a esperança. Mas então, antes que Silvana pudesse continuar, um grito cortou a noite. "A Celinha! O que você está fazendo aqui?" Era a voz de um homem que ela conhecia bem. Carlos, o antigo assistente do pastor. Ele surgiu como um espectro das trevas. Seu olhar estava cheio de raiva. "Você deveria ficar longe de tudo isso." O coração de Dona Celinha pulsou. "Carlos, você sabe o que aconteceu. Eu preciso saber a verdade. Se você não parar agora, pode se arrepender." Ele ameaçou. Seu tom enfático, mas a tensão no ar estava prestes a explodir. Algo estava se formando nas sombras, e ela sentiu um arrepio na nuca. Nesse momento, uma luz brilhante ofuscou a rua. Era um carro da polícia. As sirenes cortavam a calma da noite. Silvana e Dona Celinha se entreolharam. O pânico na expressão de ambas era visível. O que quer que fosse revelado, agora se tornava ainda mais iminente. Carlos recuou. E então, a reviravolta. Ele retirou um papel do bolso e entregou a Dona Celinha antes de desaparecer na multidão, como um fantasma que se esvai. Ela abriu o papel. Era uma foto de Miguel, o menino que havia desaparecido, ao lado de uma lista de nomes. Alguns conhecidos, outros apenas sombras.
Dona Celinha sentiu o mundo girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se juntando. Mas o que ela descobriria a partir dali? A verdade que buscava poderia ser mais devastadora do que as memórias que a assombravam? O impulso por justiça agora levaria para um abismo onde nem mesmo a força do amor por aquelas crianças poderia protegê-la. O nó na sua garganta se apertou mais forte. A cidade não era tão inocente quanto parecia. E havia algo mais. Um segredo bem guardado que, se revelado, poderia destruí-la por completo. O que mais ela não sabia? Dona Celinha sentiu o mundo girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a foto de Miguel, o menino que desaparecera, só deixava um gosto amargo na boca. A verdade que tanto buscava poderia ser devastadora. E com um nó na garganta cada vez mais apertado, ela se virou para Silvana. Mas, de repente, uma explosão ensurdecedora cortou a calma da noite, seguida de gritos e correria. O carro da polícia não era a única coisa que acabara de chegar. Havia algo mais alarmante no ar. Pedro, um jovem que ela conhecera como um voluntário do orfanato, estava em pé na praça, um olhar descontrolado e aterrorizado. Ele ergueu uma arma e apontou na direção delas. "Afaste-se!" gritou, com uma voz que transbordava desespero. O palpitar do coração de Dona Celinha ecoava em seus ouvidos, fazendo sua coragem oscilar. O que estava acontecendo? Em segundos, Silvana se lançou para proteger Dona Celinha. Mas Pedro gritou de novo. "Ninguém sabe a verdade! Ninguém entende o que aconteceu!" Ele parecia um homem encurralado, os olhos brilhando com pânico. Mas enquanto a confusão aumentava, uma história muito mais sombria começou a emergir. Carlos, que até então havia desaparecido, surgiu novamente. Mais pálido do que nunca. "Pedro, para de ser idiota!" gritou ele. "Você não sabe o que está fazendo!" O caos aos poucos se transformava em uma cena de um filme de terror. Dona Celinha, com o estômago revirado, observou a tensão crescendo entre os dois homens, o passado e as sombras o cercando como serpentes. "Carlos, o que você sabe? O que está acontecendo?" Sua voz saía trêmula, mas ela sabia que precisava de respostas. "Você não entende, Celinha!" gritou Carlos, sua voz alta e angustiada. "Miguel, ele nunca sumiu. Ele foi levado e se tornou um deles." Um calafrio percorreu a espinha de Dona Celinha. "Quem, Carlos? O que você está dizendo?" "Estou dizendo que as crianças estavam sendo usadas. Miguel foi levado para uma rede que não tem nada a ver com o pastor. Ele..." Seu olhar se desviou, incapaz de completar a frase. Silvana, que ficou em pé como uma rocha, exclamou: "Carlos, você não pode estar falando sério. Eles vão vir atrás de nós. Todo mundo que está na lista vai ser eliminado." Dona Celinha sentiu seu coração congelar. Uma rede maior? Um grupo que operava nas sombras da cidade? E a verdade sobre Miguel era ainda mais terrível do que seu desaparecimento. "É isso que você teme, não é, Silvana? Que eles venham atrás de nós?" Mas antes que alguém pudesse seguir adiante, as sirenes da polícia se intensificaram, chamando todos aqueles presentes a um frenesi de perguntas e pânico. O carro da polícia não tinha vindo apenas para visitar. Os policiais cercaram a praça e as pessoas começaram a se dispersar, criando caos e confusão. "Não, não é hora de fugir!" gritou Dona Celinha. "Precisamos nos unir.
Precisamos encontrar as crianças. Mas suas palavras se perderam na gritaria. E então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra maior se sobressaiu entre as pessoas. Era uma mulher, vestida de branco, que emergia da multidão. Seus olhos escuros e gelados encontraram os de Dona Celinha, e um arrepio instantâneo percorreu seu corpo. Você está mais próxima da verdade do que imagina, Celinha, disse ela, como se conhecesse todos os segredos do passado. Mas tome cuidado, pois a verdade pode custar mais do que você está disposta a pagar. O mundo à sua volta parecia desmoronar. E em meio ao tumulto, Dona Celinha compreendeu que tudo o que conhecia sobre o orfanato, o pastor e até mesmo as pessoas que ela amava, estava prestes a ser reescrito. As vozes que guiavam sua busca estavam agora carregadas de intenções obscuras. Ela precisava escolher, seguir a mulher atrás de mais respostas, ou proteger quem ainda restava na praça. E, no fundo, uma única pergunta martelava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Dona Celinha sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras da mulher vestida de branco vibravam em seus ouvidos, como um eco sombrio. Você está mais próxima da verdade do que imagina. A tensão na praça era palpável, e ninguém parecia consciente do que estava prestes a se desenrolar. Quando as sirenes da polícia cortaram a noite, a confusão tomou conta. As pessoas começaram a correr, mas Dona Celinha o estrondo era ensurdecedor, como um trovão que rachava o céu. As luzes piscavam e a multidão mergulhou no caos. Pedro! Alguém gritou, e foi como se uma lâmina tivesse cortado o ar. Todos pararam. O jovem voluntário do orfanato estava caído, a arma em sua mão, escorregando para o chão. Silvana correu na direção dele, mas a expressão de horror no rosto do jovem dizia tudo. Pedro estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma, e, de repente, um momento de silêncio pairou no ar. Mas Silvana não chegou até ele. Uma sombra se projetou atrás dela. Carlos, que antes parecia um espectro, agora surgia com um olhar descontrolado. "O que você fez?" ele sussurrou, e sua voz estava carregada de pânico. Todos voltaram a atenção. O silêncio foi quebrado novamente. Mas agora havia uma nova tensão, a de um espectador que sabia algo. Dona Celinha agiu instintivamente e correu em direção a Pedro. O coração dela disparava. "O que aconteceu?" ela questionou, segurando o braço do jovem. "Você precisa nos dizer." Pedro respirava com dificuldade, as palavras escapando de seus lábios. Eles não são o que parecem. Miguel, ele está vivo." E foi como se um raio tivesse atravessado a praça. Silvana hesitou, os olhos fixos na foto que Dona Celinha ainda segurava. "Mas não podemos contar isso. Eles vão nos matar." "O que você sabe, Pedro?" A voz de Dona Celinha tremia agora, cheia de impulso e terror. "Fale!" E então as palavras dele deslizaram pela boca como veneno. "O pastor está envolvido com pessoas poderosas, muito além do que você imagina. Miguel foi levado por uma organização, uma seita. Elas estão em toda parte." Nesse momento, a mulher vestida de branco avançou, e todos sentiam seus olhares intensos. "Vocês não deviam ter investigado. A verdade é um caminho tortuoso." E ela sorriu. Não um sorriso amistoso, mas um smirk que fazia o sangue de Dona Celinha gelar. Carlos então avançou, ergueu a mão
e, como que movido por um instinto sombrio, revelou um segredo que fez todos prenderem a respiração. Pedro é um deles. Ele se infiltrou no orfanato. Fui eu quem o trouxe. As palavras caíram sobre eles como um peso mortal. Dona Celina recuou, os olhos arregalados. O golpe foi devastador e a confusão cresceu. Você está mentindo, Carlos! Gritou Silvana, mas um olhar significativo cruzou as faces dos dois homens. O semblante de Pedro tornava-se cada vez mais angustiado. Finalmente um disfarce se desfazia, mas o que estava em jogo era muito maior do que esperavam. Dona Celina sentiu a pressão no peito. Realidade e horror se fundiam, desmoronando tudo em que acreditava. Não pode ser! As palavras saíam baixas, quase inaudíveis. Como vocês puderam? A praça agora estava cheia de vozes mais altas, agitação crescente. Silvana segurou o braço de Dona Celinha. Precisamos sair! É uma armadilha! Mas era tarde demais. As sirenes pareciam cada vez mais próximas, e a mulher de branco sussurrou, como uma sombra se esvaindo. A verdade que você busca pode custar tudo, Celinha. Ah, como uma pedra caindo na água, as ondas de desespero se espalhavam. Em meio à confusão, o verdadeiro inimigo não era aquele que se escondia, mas quem estava mais próximo. A segurança deles teria que ser repensada, pois a linha entre amigo e inimigo agora estava borrada. E Dona Celinha sabia que a próxima escolha definiria não apenas seu destino, mas o de todas as crianças desaparecidas, incluindo Miguel. Mas quem ela poderia realmente confiar? Dona Celinha sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras da mulher vestida de branco vibravam em seus ouvidos, como um eco sombrio. A tensão na praça era palpável, e ninguém parecia consciente do que estava prestes a se desenrolar. Quando as sirenes da polícia cortaram a noite, a confusão tomou conta. As pessoas começaram a correr, mas Dona Celinha e Silvana permaneceram paradas, encarando a mulher que parecia saber mais do que qualquer uma delas. O olhar gélido penetrava até sua alma, e em um instante uma explosão sacudiu o chão sob seus pés. O estrondo era ensurdecedor, como um trovão que rachava o céu. As luzes piscavam e a multidão mergulhou no caos. "Pedro!" alguém gritou, e tudo parou. O jovem voluntário do orfanato estava caído, a arma em sua mão, escorregando para o chão. Silvana correu na direção dele, mas a expressão de horror no rosto do jovem dizia tudo. Pedro estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. E, de repente, um momento de silêncio pairou no ar. Mas Silvana não chegou até ele. Uma sombra se projetou atrás dela. Carlos, que até então havia desaparecido, agora surgia com um olhar descontrolado. "O que você fez?" sussurrou, e sua voz estava carregada de pânico. Todos voltaram a atenção. "Você precisa nos dizer!" Pedro respirava com dificuldade, as palavras escapando de seus lábios. Eles não são o que parecem. Miguel, ele está vivo!" E foi como se um raio tivesse atravessado a praça. Silvana hesitou, os olhos fixos na foto que Dona Celinha ainda segurava. "Mas não podemos contar isso. Eles vão nos matar!" "O que você sabe, Pedro?" A voz de Dona Celinha tremia agora,
cheia de impulso e terror. Fale! E então as palavras dele deslizaram pela boca como veneno. O pastor está envolvido com pessoas poderosas, muito além do que você imagina. Miguel foi levado por uma organização, uma seita. Elas estão em toda parte. Nesse momento, a mulher vestida de branco avançou e todos sentiam a intensidade dos seus olhares. Vocês não deviam ter investigado. A verdade é um caminho tortuoso. E ela sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Era um frio e calculado smirk que fazia o sangue de Dona Celinha gelar. Carlos então avançou, erguendo a mão. Pedro é um deles. Ele se infiltrou no orfanato. Fui eu quem o trouxe. As palavras caíram sobre eles como um peso mortal. Dona Celinha recuou, os olhos arregalados. O golpe foi devastador e a confusão cresceu. Você está mentindo, Carlos! Gritou Silvana. Mas um olhar significativo cruzou os rostos dos dois homens. O semblante de Pedro tornava-se cada vez mais angustiado. Finalmente, um disfarce se desfazia. Mas o que estava em jogo era muito maior do que esperavam. No meio da agitação, Dona Celinha notou algo estranho. Uma figura familiar saía da multidão. Um homem com um carinho inconfundível. Era Ezequiel, o pastor. Mas algo estava diferente nele. Os olhos dele estavam cheios de uma ira contida, um lado que ela nunca tinha visto. Silvana, não se envolva nesses joguinhos, ele gritou, a voz soando como um trovão. Em um movimento brusco, ele puxou uma corrente de ouro do pescoço, revelando um símbolo que Dona Celinha nunca havia visto. E símbolo? Não deveria estar aqui. Sua cabeça girou. O impacto dessa revelação foi como um soco no estômago. Você está envolvido com eles? Com esta seita? Você não entende, Celinha. Ezequiel gritou, e ao invés de repulsa, havia um desespero genuíno em sua expressão. Ela não estava destinada a acontecer. Não assim! Dona Celinha começou a juntar as peças. As vozes que guiavam sua busca estavam agora carregadas de intenções obscuras. E, de repente, a mulher vestida de branco abriu os braços e uma unidade de sombras começou a se formar ao seu redor, como se o próprio ar estivesse se transformando em algo denso e malicioso. Se você deseja mais respostas, deve saber que cada escolha terá suas consequências. Dona Celinha sentiu a pressão se acumular em seu peito. Realidade e horror se fundiam, desmoronando tudo em que acreditava. Não pode ser. As palavras saíam baixinhas, quase inaudíveis. Como vocês puderam? Nesse momento, com um gesto rápido, Ezequiel lançou um olhar furtivo para Pedro e então virou-se rapidamente, murmurando um feitiço em um tom que todos na praça podiam ouvir. A luz ao redor começou a pulsar, e em um instante, o chão abaixo dele se partiu, em um clarão. Um grito estrondoso ecoou enquanto todos eram engolidos por uma escuridão repentina. Dona Celinha se viu mergulhada em um abismo, sem saber se ia voltar à superfície. Se as verdades que buscava ainda existiam, ou se havia sido feita prisioneira de algo maior do que poderia imaginar. E nesse momento único e devastador, uma única pergunta martelava: quem eram realmente os aliados e os inimigos nessa luta pela verdade? As trevas engoliram a praça em um instante, como uma cortina pesada descendo sobre um espetáculo abruptamente interrompido. Dona Celinha sentiu o chão se abrir sob seus pés, e o medo afogou seu coração. O que está acontecendo?
Sua voz soou distante, como se ecoasse em um poço profundo. A escuridão era esmagadora, e as paredes da realidade pareciam se estreitar. Então, do abismo, um grito rasgou a noite. Celinha! Era a voz de Silvana, mas vinha de algum lugar além do alcance de sua visão. Dona Celinha tentou avançar na direção do som, mas seus pés estavam como Carlos, Pedro, a mulher de branco. Todos desapareceram na neblina. E quando a luz começou a voltar, a cena diante dela era de apocalipse. A praça que antes fora um local de confusão e desespero, agora estava quieta. Mas algo estava errado. A intensidade dos olhares fixos na figura de pé no centro, Ezequiel, era estranha, ameaçadora. Ele mantinha nas mãos o símbolo que antes mostrara, e a expressão de sua face era uma mistura de dor e raiva. "Vocês não podem me parar!" gritou ele, ecoando um desespero que reverberou no ar. Com um movimento rápido, ele ergueu o símbolo, revelando um brilho que parecia puxá-lo para uma nova realidade. Mas então algo inesperado aconteceu. Um grito, um último suspiro no ar e Carlos caiu. Não foi uma queda comum. Ele foi projetado para trás, como se uma força invisível o tivesse atingido. E a multidão não se moveu, apenas observou em silêncio, os olhos arregalados, como se tivessem visto um fantasma. O instante de choque se estendeu, como se o tempo tivesse parado. Silvana avançou rapidamente. "Carlos!" ela gritou, mas seu rosto estava contorcido pela incerteza. Ezequiel a olhou, um pedido silencioso nos olhos. Mas a multidão só aumentava o seu pânico. Dona Celinha tentou se mover, mas seu corpo pesava como chumbo. Das sombras, uma figura conhecida emergiu. Era Pedro, com os olhos brilhando de um modo inimaginável. "Você precisa entender, Celinha." Suas palavras saíam ofegantes. Cada sílaba era uma luta. Ele estava mudado, como se as profundezas que ele trouxera para cima tivessem influenciado seu ser. "Ninguém aqui é o que parece. Isso vai muito além dos nossos medos." Dona Celinha sentiu sua mente girar. "O que você quer dizer?" Nesse momento, a mulher de branco se aproximou, um sorriso distorcido pintado em seu rosto. "A verdade sempre tem um preço, meu bem." E então, num ato que parecia coreografado, todos começaram a se mover. Uma dança inquietante, alimentada por uma urgência palpável. A praça, antes cheia de desespero, agora pulsava com uma energia obscura. "O que você quer de nós?" gritou Silvana, e suas palavras estavam cheias de raiva e confusão. "Sai do caminho!" gritou Ezequiel, mas não era mais o pastor benevolente que eles conheciam. "Eu fiz o que fiz para proteger todos nós. O que vocês não entendem é que Miguel, a revelação cortou o ar pesado como uma faca. Ele ainda está vivo." Dona Celinha não conseguia processar. "Mas como? E quem é você realmente?" Ezequiel hesitou por um momento e um relâmpago de consciência passou por seu olhar. "Eu sou o que sempre fui. O que vocês estão prestes a descobrir pode destruir tudo. É uma escolha, seus segredos ou a vida." E então, a verdade estalou no ar como um vidro se quebrando, revelando a fragilidade de cada relação ali presente. Silvana, Carlos, Pedro, ninguém era mais quem Dona Celinha pensava que fosse. O nó em sua garganta se apertou,
E antes que ela pudesse tomar uma decisão, Pedro se virou e declarou: Você nunca vai saber, Celinha. Não agora. E no instante seguinte, Ezequiel tomou uma decisão. Algo que deixaria todos em estado de choque. Ele apontou o símbolo diretamente para Dona Celinha. E em vez de um ataque, uma luz resplandecente a envolveu. O mundo em volta dela parecia desvanecer, e Dona Celinha gritou, mas seu som se perdeu, como se a vida estivesse sendo sugada para longe. Os murmúrios da multidão? Silêncio. As expressões de terror e desespero? Zero. A dor que ela conhecia? Inexistente. Quando o brilho finalmente se dissipou, Dona Celinha se viu sozinha, em um lugar desconhecido. E a única coisa que sabia era que o jogo havia mudado para sempre. E a última frase ecoava em sua mente. A verdade sempre tem um preço. Mas que preço Serena estava disposta a pagar? Dona Celinha se viu envolta em uma luz intensa, e quando ela piscou os olhos para se adaptar, o cenário à sua volta havia mudado radicalmente. Não estava mais na praça. Agora ela estava em uma sala pequena e escura, com paredes de pedra úmida que exalavam um cheiro de mofo. O silêncio pesado era sufocante, quebrado apenas por um sussurro distante que parecia vir de todos os lados. Ela tentou se mover, mas o chão era frio e duro. O coração batia forte no peito e a mente girava. O que aconteceu? Onde estão todos? Suas mãos tremiam. O último momento que lembrava era a luz do símbolo nas mãos de Ezequiel. Mas agora, tudo parecia um pesadelo. Como ela chegou até ali? De repente, uma sombra se projetou para dentro do espaço e uma figura familiar emergiu. Era Silvana, mas seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados. Celinha! Você precisa ouvir, disse ela, com a voz tremendo. Silvana, o que está acontecendo? Dona Celinha forçou sua voz. Onde está todo mundo? Eles estão aqui. Silvana hesitou e olhou ao redor, como se as paredes fossem ouvidos. O pastor é uma armadilha. Ele nunca quis salvar as crianças. Ele faz parte de tudo isso. O desespero em seu olhar era claro, uma mistura de medo e raiva. Dona Celinha sentiu um nó na garganta. Como assim parte de tudo isso? Um medo profundo começou a rastejar em seu íntimo. Ele é um homem bem. Sempre ajudou. Não é isso, Silvana sussurrou. Ele é o líder de uma seita que captura crianças. Miguel, ele era parte do plano desde o começo. O frio percorreu a espinha de Dona Celinha. Mas como você sabe disso? A desconfiança apoderava-se dela. Você não pensou que poderia ser um plano dele? Porque eu era uma delas! Silvana finalmente gritou, a voz ecoando nas paredes frias. Eu fui recrutada, mas escapei. Miguel e todas as crianças não estão desaparecidas. Estão com eles, alimentando esta rede. E o pastor usa o orfanato como fachada. Dona Celinha balançou a cabeça, incapaz de processar. Não pode ser! Você está dizendo que tudo isso era um jogo? Que Ezequiel que ele está? Um som vindo de um canto escuro interrompeu suas palavras. Um rugido profundo ecoou na sala, e uma porta se abriu de forma abrupta. A luz da passagem iluminou o rosto de Ezequiel. Ele estava mais ameaçador do que nunca. Basta, Silvana! Você não deveria ter fugido, nem ter revelado tanto. Dona Celinha sentiu o estômago revirar. Ezequiel, o que aconteceu com Miguel? Ele é meu trunfo, Celinha. A voz do pastor era fria, calculada. E não há como escapar dessa realidade.
Vocês estão lidando com forças muito maiores do que imaginam. Melhor se manterem na linha. Mas as crianças, elas precisam de ajuda. O desespero nas palavras de Dona Celinha foi como um grito na escuridão. Basta! Você quer continuar por esse caminho? A verdade custa. Ezequiel ergueu a mão com um gesto que acendeu uma luz intensa. A sala começou a tremer. As paredes pareciam vibrar com uma energia negativa. Os olhos de Silvana se arregalaram. E antes que Dona Celinha pudesse processar, um grito ecoou. Era a voz de Pedro, vindo de fora. Parada! Não se movam! O tom era de um homem transformado, destemido, mas ao mesmo tempo dolorido. No mesmo instante, a mulher vestida de branco surgiu atrás dele, um semblante triunfante. Vocês não entendem que estão no centro disso tudo? A verdade sempre se revela, mas há um preço a se pagar. Dona Celinha sentia o mundo girar ao seu redor, com as peças do quebra-cabeça se movendo e mudando de forma a cada instante. Pedro, você está com eles? A dúvida a envolvia. E a última coisa que queria era confiar nas aparências. Não! Eu estou aqui para salvar vocês! Ele gritou, a voz carregada de urgência. Mas a verdade é mais dolorosa do que qualquer um pode imaginar. Miguel, ele está, mas não é quem vocês pensam. Nesse instante, um silêncio mortal caiu sobre todos, como se o ar estivesse sendo retirado da sala. A ansiedade e o medo se misturavam em uma panela de pressão. O que isso quer dizer, Pedro? Dona Celinha teve certeza de que a resposta que viria mudaria tudo. Mas o que ela não esperava era a fúria nos olhos de Ezequiel. Antes que pudesse se preparar, ele fez um movimento e a sala foi engolida em uma escuridão impenetrável. Preparem-se! Ele gritou, a voz ecoando antes de tudo se calar de forma abrupta. O mistério se aprofundou e Dona Celinha percebeu que havia mais segredos escondidos ali do que jamais poderia sonhar. A linha entre amigo e inimigo havia sido completamente desfeita. A pergunta pairava no ar. Até onde a verdade os levaria? Ninguém sabia, mas a única certeza era que a próxima revelação teria um custo devastador. A escuridão envolveu Dona Celinha como uma manta pesada, e tudo o que ela sabia desmoronava ao seu redor. O que Ezequiel pretendia fazer? As palavras de Silvana ecoavam na mente dela, mas a verdade parecia escorregar entre seus dedos. E quando a luz voltou, mal deu para respirar. Carlos estava caído, e um pavor instantâneo tomou conta da multidão. Silvana gritou e correu até ele, mas o pânico na expressão de Ezequiel cortava como uma faca. O que você fez? Dona Celinha não sabia se estava mais assustada com o que acontecia ou com o que poderia acontecer em seguida. A figura de Pedro emergiu como um raio de esperança, mas a luz em seu olhar denunciava algo mais. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Ele parecia diferente, como se carregasse um fardo que nenhum deles podia imaginar. O pálor em seu rosto só trouxe mais dúvidas. Que segredos ele escondia? A verdade é mais profunda. As escolhas que fazemos têm consequências severas. Dona Celinha olhou para Ezequiel, seu coração disparando. A tensão estava tão alta que poderia ser cortada com uma faca. Mas a revelação que Pedro estava prestes a compartilhar nunca poderia ter se preparado para o que viria a seguir. A mulher de branco olhava para ele com uma satisfação sádica. Você realmente acredita que pode lidar com o que está prestes a saber? Ezequiel, agora ameaçador, ergueu a mão novamente. Silvana,
Você não devia ter voltado. O desespero na voz dele era algo. Ele parecia se desintegrar em sua própria culpa, e por um instante a linha entre o bem e o mal parecia sumir. Miguel, ele é a chave. Tudo gira em torno dele. As palavras se espalharam pelo ar como um veneno, e enquanto a multidão começava a se afastar com cautela, Dona Celinha se sentiu puxada para o centro daquela revelação. Miguel é? O que você quer dizer com isso? Miguel é uma criança. Não, não é só isso, gritou Pedro pondo-se à frente de Silvana, quase como um escudo. Ezequiel não é quem você imagina. E Miguel? Miguel foi escolhido. Ele faz parte de algo muito maior, algo antigo. A sala parecia encolher em torno deles e cada batida do coração de Dona Celinha ressoava em sua mente. Ela olhou para Silvana, esperando uma confirmação daquilo, mas a expressão no rosto de sua amiga era de puro horror. Vocês não têm ideia do que estão lidando, disse a mulher de branco, agora mais próxima. Miguel não é só mais uma vítima. Ele pode ser a salvação ou a destruição. A escolha é dele e de vocês. E a verdade aterradora começou a se desdobrar. Um tremor percorreu a sala quando uma imagem passou pela mente de Dona Celinha. Um menino, não mais que 10 anos, com um olhar cheio de desespero, mas ao mesmo tempo uma luz que ela nunca soubera que existia. O que você fez com as crianças? O que realmente acontece com elas? Ezequiel usou suas almas para abrir portas, Celinha. A mulher de branco sorriu, mas não era um sorriso gentil. Miguel é um deles, e agora ele pode decidir o destino da humanidade. Dona Celinha sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de choque a envolveu. O que ela estava ouvindo era de arrepiar. Não, não é possível. Mas Pedro olhava para ela, um olhar de quem já havia aceitado a realidade. Sinto muito, Celinha. Você merece saber, mas a verdade é mais do que apenas filhos desaparecidos. É uma luta pela própria essência. E agora, mais do que nunca, Miguel precisa de você. Silvana segurou a mão de Dona Celinha, apertando com um desespero que cortava a respiração. Precisamos sair daqui, Celinha. Eles estão vindo. Se Miguel decidir o que será feito, tudo pode acabar. Uma explosão de luz rarefeita varreu a sala, e todos sentiram um colapso agudo dentro de si. A luz revelava sombras. Uma confusão de sentimentos ecoava pela sala. O que realmente estava em jogo? Quem eram os verdadeiros aliados? Havia mais do que apenas segredos escondidos ali. Ezequiel deu um passo à frente. A intensidade nos olhos dele prometia uma escolha que mudaria tudo. Celinha, você tem que decidir. Rápido! O destino de todos depende de você e de Miguel. Dona Celinha sentiu um nó na garganta. O pânico também se misturou à necessidade de ação. Ela precisava saber quais seriam os próximos passos. Como salvá-los todos desta vez? Cada decisão tinha um peso esmagador, e um único pensamento martelava em sua mente. A verdade que poderia destruí-la ou salvá-la, estava prestes a ser revelada. O que mais ela não sabia? Dona Celinha sentiu o chão se mover sob seus pés. As palavras de Ezequiel reverberaram em sua mente como um eco pesado. O destino de todos depende de você e de Miguel. Mas antes que conseguisse responder, um tremor agudo percorreu a sala. A mulher de branco levantou uma mão e a atmosfera espessa parecia vibrar. Sim, a verdade está mais perto do que você imagina, mas tem um preço.
Os olhos de Dona Celímia se arregalaram. Ezequiel se abalou, e Silvana, quase em um sussurro, disse: Ele está prestes a mostrar a verdadeira face do que estamos combatendo. E o clima carregado de tensão mudou. Um novo som surgiu, como um rugido distante, quase ensurdecedor. A própria sala começou a tremer, e as sombras nas paredes ganharam movimento, ansando como se tivessem vida. É hora da verdade, gritou Ezequiel, seu olhar endurecido como frio aço. Ele ergueu o símbolo mais alto, e a luz pareceu pulsar ao seu redor, iluminando os rostos atordoados de todos na sala. Era como se uma barreira invisível estivesse prestes a se romper. Cuidado! Silvana gritou. E, de repente, as paredes começaram a se desintegrar. Fragmentos de pedra voando em todas as direções. Uma corrente poderosa os capturou e, antes que pudessem reagir, a sala começou a abrir um portal. Feixes de luz e sombra se misturavam, criando uma visão embrulhada, que a princípio parecia um abismo. Não, voltem! Gritou Pedro, mas a força que os puxava era implacável. Era como se um vórtice estivesse os absorvendo. Dona Celinha sentiu um frio atravessar seu corpo. O silêncio foi quebrado por um grito. Não era de medo, mas de desespero. Cuidado com o que desejam! Uma voz ressoou, e quando a poeira assentou, o grupo foi deixado em uma nova realidade. Eles não estavam mais dentro da sala. Agora uma paisagem desolada se estendia diante deles. Um terreno árido e estéril que chegava até onde a vista alcançava. Uma bruma escura cobria tudo, como um manto de pesadelos. O que aconteceu? A voz de Dona Celinha tremia. Seu coração batia forte. Onde estão todos? Estamos presos, disse Silvana. Mas suas palavras se perderam na imensidão do desespero. O vazio pressionava e o medo tornava o ar denso. De repente, na borda da escuridão, surgiu uma figura. Era Miguel, mas assim que Dona Celinha o viu, seu coração quase parou. Os olhos do menino não eram mais inocentes. Ele olhava de volta com uma expressão de sabedoria, uma maturidade que parecia ir além de seus jovens anos. Vocês vieram? Eu esperei por vocês. Miguel, Dona Celinha saltou em sua direção, mas a bruma que envolvia o menino parecia sólida, como uma barreira invisível. O que estava acontecendo? Eu sou a chave, Celinha. Ezequiel não está aqui por vocês. Ele precisa de mim, mas também de vocês. A voz de Miguel ecoou, e o mundo ao redor deles começou a mudar novamente. Confusão e espanto inundavam o coração de Dona Celinha. O que ele quis dizer com "não estão aqui por vocês"? Podem me ajudar a libertá-los. Vocês devem escolher. Miguel apontou para a bruma nebulosa, e uma onda de som se levantou como um rugido distante. Escolher o quê? Silvana gritou, voltando-se para Ezequiel. O que você fez com ele, Ezequiel? Antes que alguém pudesse falar mais, a mulher de branco que havia se mantido nas sombras surgiu veloz. A verdadeira batalha começa agora. O que mais vocês não sabem sobre ele? O menino é o sacrifício, mas também a salvação. E a revelação a paralisou. Não, Miguel não pode ser! Dona Celinha sentiu a pressão em seu peito aumentar. O chão começou a tremer novamente, e uma fissura se abriu, revelando o vazio nas profundezas. Os olhares mudaram.
As expressões de todos na sala passaram por uma transformação. O doce menino que havia conhecido estava se revelando em algo muito mais sinistro. As palavras dele ecoavam em sua mente. A escolha é sua, pelo que estão dispostos a lutar. Dona Celinha ficou paralisada. Miguel, o que você é realmente? Eu sou o que vocês precisavam, mas a verdade está a apenas um passo de distância. Cada decisão traz consequências. E enquanto Dona Celinha tentava entender, a fissura se alargou, engolindo a bruma e a luz, de uma forma que parecia levar todos eles à sua destruição. Mas, no olhar de Miguel, havia uma centelha de esperança. A missão estava longe de acabar, e a verdade mais brutal ainda estava por vir. Mas, ao mesmo tempo, a bruma escondia a certeza de que nem todos estavam prontos para enfrentar o que estava a caminho. A única certeza agora era que a batalha estava apenas começando. O destino deles estava nas mãos do menino que, de alguma forma, tinha o poder de sacrificar tudo ou salvá-los de suas próprias escolhas. E o que se desenrolaria a seguir? Ninguém sabia. Dona Celinha sentiu o chão tremendo sob seus pés, como se o mundo estivesse prestes a se desintegrar. A bruma envolvia Miguel, e a verdade pesada pairava sobre todos como uma nuvem ameaçadora. Miguel, o que está acontecendo? O coração dela disparava enquanto esperava uma resposta que poderia mudar tudo. Mãe, eu sou parte disso. Mas também sou eu quem pode salvar todos nós. A voz de Miguel ecoava, cheia de uma sabedoria que parecia além de sua idade. Dona Celinha se viu em dúvida. Como ela poderia acreditar que seu neto é a chave para tudo? Mesmo quando aquela mulher de branco a fitava com um sorriso sombrio. Silvana segurou a mão de Dona Celinha. Um gesto de firmeza no meio do caos. Precisamos acreditar nele. Ele pode nos ajudar. Mas a incerteza nas palavras de Silvana era palpável. O medo, misturado com esperança, criava uma tensão que a tornava quase insuportável. Cuidado! Ele não é mais a criança inocente que você conhece, gritou Ezequiel, apontando para Miguel como se estivesse prestes a atacar. Cale-se, ele é meu neto. Dona Celinha sentiu o nó em sua garganta apertar, mas a determinação crescia dentro dela. Miguel, diga-nos, o que precisamos fazer? A luz do portal continuava a se agitar, e a sala parecia mudar com cada batida dos corações aflitos. Miguel estendeu a mão em direção à escuridão. E naquele momento a bruma começou a se dissipar, revelando imagens distorcidas das crianças que haviam desaparecido. Elas precisam de nós. Cada uma delas está presa e o poder para libertá-las está em suas mãos. Então, vamos libertá-las. Silvana exclamou, a coragem aflamecendo em seu olhar. Dona Celinha sentiu a esperança despertar dentro dela. E as respostas que buscara por tanto tempo começaram a se juntar. Como? Vocês têm que decidir. A verdade que cada um de vocês esconde, isso é o que precisam enfrentar. Apenas assim podemos salvar aqueles que amamos. Miguel falava com fervor, e a sinceridade em seus olhos estava clara e potente. Ezequiel, percebendo que estava perdendo o controle, gritou: não podem fazer isso. Se avançarem, tocam em forças que não compreendem. Mas a voz de Miguel: juntos podemos lutar contra o que ele representa. Dona Celinha e Silvana
trocaram olhares compreensivos. Elas sabiam que aquela era a hora, e cada uma delas não podia mais hesitar. Com um passo decidido, Dona Celinha se aproximou de Miguel. Estamos com você, meu amor. Vamos lutar. A bruma começou a se expandir novamente. Tremores percorriam o chão. A mulher de branco preparou-se para um ataque, mas Pedro, já à beira da exaustão, saltou à frente. Vocês não vão nos prender aqui. Estão errados se acham que podem controlar a verdade. Os ventos uivaram e a luz pulsava com força. A cada palavra, a sala parecia mais viva, como se estivesse em choque. E quando a mulher de branco abriu a boca, gritos ensurdecedores ecoaram e a todos foi dada uma escolha: permanecer amarrados àquele destino ou romper as correntes. 1, 2, 3. Miguel gritou e todos gritaram. E a verdade fluiu. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Mas naquele momento, a luz rompeu as trevas e a última barreira se desmoronou. Então, um silêncio opressor tomou conta, como se o tempo tivesse parado. Nós conseguimos, murmurou Silvana. Os rostos estavam tensos, ansiosos, enquanto a cena se despedia. O portal se abriu diante deles, revelando os rostos das crianças perdidas, agora liberto da bruma. Mas a batalha pela verdade não estava perdida. A sala continuava à espera, e cada um deles sentiu um mistério no ar. O que realmente os aguardava? Naquele instante, a primeira luz de amanhecer surgiu. E antes que a sema se dissipasse, a voz de Dona Celinha ecoou. Estamos prontos para enfrentar o que vier a seguir. E aí, amigos, o que achou do nosso desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos lá!